Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma videoaula de como criar um cadastro para PW. Eu não sei fazer videoaula, acho que essa é a primeira videoaula que eu estou fazendo, então já peço desculpas se ela não estiver muito boa, mas fica legal. Talvez eu comece a fazer algumas séries de vídeos desse tipo aí. E inclusive se você está querendo começar a programar, acho que é um bom pontapé inicial, principalmente se você gosta de PW. Então vamos lá, vamos começar instalando o Next.js como a tecnologia que eu costumo usar para as minhas aplicações web. Colocar um nomezinho padrão, menos as configurações. Eu preciso alterar algumas coisas aqui. Que no caso é esse alias aqui. E vamos esperar o Next instalar as suas bibliotecas, que deve demorar cerca de 30 a 40 segundos. Certo, vamos entrar agora no nosso diretório, abrir o nosso editor de código, que é o curso no caso. Inclusive recomendo você utilizar o curso, é um editor de código mais completo da atualidade, tem inteligência artificial, é muito bom. Existe aqui algumas funcionalidades que eu vou mostrar para vocês e ajuda a gente a criar coisas magníficas e muito rápido também. Tem aqui o chat que a gente pode digitar e pedir para ele fazer certas coisas. Obviamente, se eu pedir para ele criar aqui um cadastro para PW, ele não vai fazer de forma correta, porque é algo muito específico. O PW tem umas nuancezinhas aqui que a gente precisa tratar. Mas de qualquer forma, isso aqui é um grande aliado para você aqui mexer, fazer as coisas. A gente pode tentar depois fazer alguma coisa aqui com ele. Então, o Next instalado, ele deve iniciar a página inicial aqui, template dele. Deixa ele carregar aqui e a gente vai ver a primeira página do Next. Que é sinal que ele tá funcionando, tá vendo? Uma página simples aqui, não tem nada, então a gente já vai chegar aqui na página inicial e limpar. Entrar já um H1 aqui, a página inicial, cadastro, página de cadastro, PW. E vou tirar esses estilos aqui, vou tirar esse, não, pô, não a gente vai utilizar, então ignore isso aqui. Bom, aqui agora, gente, a primeira coisa que precisamos fazer é criar um form, que vai ser onde o jogador vai preencher os dados e a gente vai capturar esses dados e enviar para o banco de dados. Então a gente vai chegar aqui no nosso CC, criar uma pasta chamada components visitor for.tsx export const visitor form, e o editor ele já dá o nosso código aqui de forma bem rápida. Vou criar um form simples e aqui a gente vai precisar de algumas bibliotecas que vão facilitar o nosso desenvolvimento, porque se a gente for criar certas coisas na mão, vai gastar mais do nosso tempo, vai custar muito tempo para ficar legal do jeito que a gente já tem. Por exemplo, uma série de bibliotecas que fazem de forma bem interessante, bem padronizada, que é o ChatCNUI, por exemplo, uma biblioteca de componentes que a gente pode explorar aqui praticamente todo o nosso projeto. Vamos inicializar ela. Escolher aqui a neutra mesmo, por mim isso aqui tanto faz. Bom, já foi instalada, a gente ainda não pegou nenhum componente, porém, se eu atualizar aqui, ele vai ficar branco, porque a gente instalou um tema neutro e ele começa, e utiliza acho que o Next Theme também, né? Então se a gente for aqui em Layout, acho que no HTML mesmo, e colocar um class name Dark, ele vai usar o tema Dark. Bom, agora que a gente volta e vai instalar os componentes que a gente vai utilizar, que é o button, o input e acho que o label. Se a gente for utilizar mais alguma coisa depois, a gente volta aqui e instala de novo. Certo. Dá de novo. E a gente já pode adicionar nosso form aqui. Será o outro aqui. E
Nosso form não tem nada, mas a gente vai adicionando. Vendo, a gente cria uma div e um label utilizando ali nossa biblioteca de componentes. Não era Dixit também. E enche nome em text. Aqui a gente cria outra div para o e-mail, outra div para a senha e encurtar o button. E se a gente atualizar a página aqui, ele já tem nossos formulários, né? Vamos colocar a confirmação de senha também, né? Porque ele dá sugestão de código muito rápido aqui, muito preciso daquilo que a gente precisa, né? Então, a gente já tem um formulário aqui até funcional, tá vendo que eu consigo digitar? Se a gente fizesse tudo isso na mão, a gente teria que estar trabalhando ali com algumas... mexendo em estado, valor, alterando algumas coisinhas aqui para poder funcionar. Mas como a gente está utilizando o chassis NUI, ele já tem ali os componentes prontos para a gente utilizar dessa forma. Bom, quando a gente faz um formulário e a gente precisa enviar certos dados para o banco de dados, é importante a gente validar, porque o usuário, a gente não sabe o que se passa na cabeça do usuário. O usuário sempre é um grande desafio para qualquer desenvolvedor, então a gente precisa validar todos os dados, usar certas regras. Por exemplo, o nome do usuário, que no caso é o login, precisa ter só caracteres minúsculos. Então, se o usuário colocar um caractere maiúsculo e tentar logar, não vai funcionar. O e-mail precisa ser um e-mail válido. A senha precisa bater com essa confirmação de senha. Então, a gente vai utilizar algumas bibliotecas para fazer essa validação. Que uma é o Zod. Esse tá Zod. O React Root Form, que a gente vai instalar também. React, root, form, root form, arroba, e temos tal React root form, alugado aqui. Matar. E vamos agora aqui criar o nosso esquema. Yes. Importar z de Zod. Agora vamos criar o nosso esquema. Aqui vamos adicionar name. Vamos já adicionar autocomplete, que é muito bom. Aqui a gente precisa adicionar um regex. Como eu não tenho regex de core, eu uso aqui a inteligência artificial para me ajudar. Por exemplo, o name precisa ter apenas caracteres minúsculos e números. E aí? Ele já deu o nosso regex aqui certinho, né? Então agora a gente pode o campo e-mail, password, confirm password, e ele também já está dando aqui o nosso refine, que ele está garantindo aqui que a senha é igual à confirmação de senha. Ou seja, aqui a gente já valida do lado do cliente, no formulário, todas as informações que o usuário vai passar para o nosso formulário de cadastro, que no caso é login, e-mail e a senha. A gente não vai fazer um cadastro muito completinho aqui nessa videoaula hoje, mas a gente vai ajustar esses pontos aqui e vai ficar bem funcional. Só ajustar isso aqui, que mínimo 8 é muita coisa, senha obrigatória, com a senha. Vou catear a senha, deve conter em menos 6 caracteres. E pronto. Aqui agora a gente tem a nossa validação certinha funcionando. A gente vai passar register o handle submit. E a gente já vai imputando aqui e tal.
A gente pode criar aqui, ó, assim, sync function, o submit, passar para cá. Agora a gente já pode passar para cá formulário. Vendo como o autocomplete ele é necessário pra gente. Ele entende o que você está fazendo e sai te dando sugestões daquilo que você está fazendo. A gente pode passar o erro aqui também. Aqui também. E ele deu esse erro aqui por causa que a gente está utilizando o React Form, que é um componente client-side. Então a gente precisa adicionar aqui, use client. E pronto, ele já voltou a funcionar. Se eu der um cadastrar aqui, ele começa a passar os erros. Exatamente aquilo que a gente queria. Vamos ver se ele também está enviando ali para o nosso onSubmit. Vê? Série. All das days. E certinho, já está enviando aqui para o nosso formulário. Daqui a gente já poderia já enviar para o nosso banco de dados, né? A nossa API, e vai cadastrar o usuário. Então a gente vai instalar uma biblioteca chamada Prisma. Vamos ver os docs dela. Como a gente utiliza MySQL. E vamos lá. O Prisma ele deu uma mudada. Agora parece que ele utiliza adapters aqui. Eu não sei exatamente como ele funciona e por que ele está utilizando isso, mas a gente vai descobrir. Depois de instalado, a gente vai rodar esse Prisma. O .env não precisa, porque o Next já funciona. O React 18 mais também, acho que já vem nativo. A gente instalando o adapter. E agora a gente vai gerar o nosso Prisma. Já vamos vendo aqui. Eu preciso procurar como ele está fazendo para instanciar Prisma no Next para ver. Eu acho que ele está utilizando esse adapter, né? Então a gente precisa fazer isso de forma correta. libprism. Prisma acontece, isso é importado. Prisma client, coletado nosso Prisma MariaDB W. Acho que isso é isso mesmo. A gente pode já criar aqui para ganhar tempo. Vamos ter adapter. Vamos ter corrigir aqui cá. Escrever aqui, porque às vezes ele dá uma... Aí, ó. Perfeito. Isso vai portar aqui. E aqui também tá errado. Acho que é porque a gente... Siri. Vamos ver aqui. Vamos até o nosso modelo, users. Aqui a gente vai usar ID. Se precisa de auto-implement, é obrigatório. Prisma name, string. E a gente vai utilizar e-mail, string. A gente não vai utilizar password nem nenhuma outra coisa, porque não é necessário pelo que a gente vai fazer. Então vamos lá. X Prisma, generate. E vamos ver onde ele vai criar esse aqui, ó. Tô aqui fora. Generate Prisma. Ixi. Então a gente já instanciou o Prisma, a gente já pode vir aqui na ver a API, register.
que é, vamos supor, vamos fazer da seguinte forma. Clique no paquete, que a gente não modem password. Se o usuário não existir, a gente retorna erros next. Vamos importar o next server aqui. Passaram um erro aqui. Importar o Prisma que já estão net. Por enquanto a gente está aqui, a gente não verifica nada. Então, como a gente está verificando aqui nesse formulário todas aquelas informações, a gente pode também verificar aqui no servidor para evitar qualquer tipo de pessoa mal intencionada que vai, sei lá, de alguma forma tentar manipular os dados do cliente para enviar para o servidor. Se você verifica tudo aqui dentro do servidor, não tem nenhum problema. Nem ponto line foi menor do que 4. A gente retorna um erro. Pode ser em inglês aqui também, não tem problema. Vamos tornar tudo em português, né? Padronizar o nome, deve ter nome para o nome. E aqui a gente já vai retornar os outros erros. Não precisamos da informação de senha. Um comentáriozinho. Você tem... vamos colocar essa confirmação também. Não, o e-mail precisa ser válido, importante. Então a gente tem certas verificações aqui que a gente já fez no cliente. Então, próximo passo é, toda vez que a gente vai fazer um cadastro, por mais que o PW não vai aceitar nada duplicado, a gente precisa fazer uma verificação para validar esse erro e retornar para o usuário o que está acontecendo. Então a gente vai const user exists igual await prisma ponto users find first where a gente coloca more e passa aqui name ou e-mail. Se o usuário existir, a gente retorna um erro. E a gente não precisa criar o usuário agora. Então, aqui a gente já seguiu todas as recomendações necessárias aqui para se criar uma senha. Um usuário. Então, antes de criar um usuário, verifica-se todas as informações que a gente precisa. Porém, a gente vai precisar, antes de criar esses usuários, fazer o hash da senha, porque o PW ele é bem específico nessa parte. A senha do PW nada mais é que o nome do usuário, mais a senha dele, uma hash configurada na sua alt. 99% dos servidores usam base 64, mas pode ser que você queira utilizar uma outra, como 0xMD5, coisas que a gente utilizava bastante antigamente. Então, a gente pode hash type aqui, line type, vou colocar base 64. Vou colocar um comentário aqui. Na base 64 ou MD5. E a gente vai instalar um um crypto-js. Instalar uma biblioteca que vai fazer o hash pra gente. Vai importar crypto. E a gente vai function inside password. A gente vai pegar login, password. Se você está recebendo name ou login? Name, password. E aqui a gente já vai começar deixa eu pensar. Declarando o nosso hash type, né? Cons hash type igual
process, making fast type. Vou colocar um fallback. Geralmente a gente pode esquecer de colocar no nosso do ponto .env. Então a gente utiliza a base 64 como fallback. Agora a gente já pode fazer const hash do crypto.create hash. A gente vai passar aqui em midesim. A gente vai fazer aqui hash.update name password. E aqui agora a gente vai fazer o seguinte: o chef password hash type work igual md5. Então a gente vai colocar aqui 0x mais x. Se não, a gente faz aqui base 64. Agora a gente pode retornar a senha. E agora aqui a gente pode async function create user. Vai usar aqui .shared password. Já aqui a gente vai utilizar uma procedure que a gente utiliza para adicionar o usuário. E essa procedure ela faz com que o ID dos usuários sejam sempre adicionados de 16 números de diferença. Por exemplo, primeiro ID é 16, o próximo é 32. Depois seguiria para 48 e etc. A gente poderia fazer tudo isso com Prisma, mas não é necessário. A gente já pode chamar essa procedure diretamente aqui na nossa função. Vou criar um try catch e eu não vou digitar o código inteiro. Eu tenho aqui na minha colinha e eu vou usar ele. Aqui a gente retorna que tá ok pra gente. Agora a gente já pode, depois que o usuário existiu, a gente await create user as response. E acho que a gente já pode testar a nossa função. Vamos aqui no nosso onSubmit. Eu vou criar um try catch aqui. Vou criar um fetch de dados aqui no choose post e vou criar um other start responsive ons that profile assim ons dado não tá ok a response aqui eu vou usar um response da ons dado. Ok, vou gerar aqui um console response. Deixa que o form já está sendo enviado. Vamos ligar e testar. Então, setting, depois com teste dos 3, teste dos 3. Espera lá. O que essa senha não tá? Você passar type? S3. É. A gente não fez isso, tá retornando certo? Equalizar e testar de novo. E tem um errinho. Fiz uma falha. Vamos colocar aqui as credenciais. File 9. Pause. Existence.
Vamos reiniciar para ver se atualiza. Mas quer útil, local host 3306, né? Então, nível XP só para garantir. Né? E aqui. O usuário já tem um sucesso, mas não foi, né? Vamos procurar o Evo aqui. Deu Evo no campo aniversário. Inform now users. Tá travado, vai travar. Não. É date time. Como eu não quero tratar isso e ele aceita nulo, a gente vai lá. Registro. Vai vir aqui e enviar como nulo. Sim. Isso não torna nada, melhor. E se a gente vir aqui agora, deu 201. O usuário foi criado com um sucesso. Não sei porque ele apareceu 2 vezes, mas é porque a gente está utilizando no modo desenvolvimento. Ele faz 2 requisições, né? Se a gente for aqui, a gente já tem aqui nosso usuário criado. Perfeito. Mas nosso formulário ele não está 100% completo. Por quê? A gente está validando algumas informações, mas não está protegendo o nosso servidor de um spam. Se alguém mal intencionado quiser aqui chegar e enviar milhões, milhares de requisições, cadastrando, enchendo o seu banco de dados ali em poucos segundos, ele vai fazer, porque a gente não tem essa proteção contra robô. Aquele Google Recaptcha que a gente utiliza, a gente faz aquele desafio chato, então a gente precisa passar alguma coisa assim. A gente pode passar o Google Recaptcha, que é, acho que o mais utilizado, né? Então a gente vem aqui e instala React traço do Google traço Captcha traço V3 React Google Recaptcha. Instalado isso, a gente precisa criar um provider que a gente vai passar o children dentro dele, ou seja, toda a nossa aplicação vai ficar dentro desse provider do Google e ele vai ficar analisando as requisições que acontecem ali, verificando se tem algum comportamento estranho. Então a gente vai aqui em Components, Recaptcha Provider, ObjectX. A gente vai export com Recaptcha Provider. E na verdade a gente vai vir aqui, import com o Captcha Provider. Vai vir aqui. Isso aqui é bom demais, né? Já entende que a gente quer passar aqui dentro? Isso aqui falso. Well, def é falso mesmo. Acho que é indefinido. Reactive espaço language. Numbers. TBR. E a gente vai agora ao nosso. Vamos criar primeiro os credenciais. Eu vou pegar aqui. Tem pronta. A gente pode ir agora no nosso layout. Importar o nosso provider. Passar o children dentro dele. Atualizar aqui. E a gente não passou o use client aqui dentro. E a gente já tem aqui ele mais ou menos protegendo a aplicação. Na verdade ele só tá aqui, ele não está protegendo. A gente vai precisar fazer toda a nossa
a nossa implementação no form. E cadê o form? No form e no nosso registro, tá? A gente vai começar pelo form. Register form. E aqui a gente vai importar use captcha. E a gente precisa por aqui. E a gente vai chegar dentro daqui. A gente pode fazer aqui, ó. Const reCAPTCHA token. Se isso não existir. Aqui também a gente precisa dar uma verificada. Aqui também. E aqui agora a gente já pode. Não, aqui. É o seguinte. Desestruturar o data. Enviar o reCAPTCHA token aqui. E. Ai. E aqui a gente já está enviando nosso reCAPTCHA pro nosso back-end, né? Eu acho que sim. Vou atualizar. Bom. A gente vai agora no nosso back-end. A gente vai receber nosso CAPTCHA token aqui. A gente vai criar uma função com async function. Eu deixo o CAPTCHA token. A gente vai fazer um try catch. Então, falso. Acho que aqui a gente usa const secret key. Secret key. Vamos pegar a nossa chave secreta. E adicionar aqui. Volta lá. Response. Não, 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 não. E aqui agora a gente pode começar a validar. Primeiro, se não tiver o reCAPTCHA token, reCAPTCHA token. E agora aqui a gente valida. E vamos testar. Acho que eu cadastrei algum usuário antes. Você diz lá. Descendo 2. Problema. Só precisa aqui, vamos adicionar um console log, só para dizer que console calculado, deixa caption. E quando a gente fez aqui o nosso não tá no com sucesso. Bom, falhou. Vou tirar isso aqui, porque e a gente pode duplicar aqui série 2, não tô todo aqui, bom, dash, 26, e vai lá, cadastrado com sucesso. E agora a gente está protegido pelo reCAPTCHA. Agora o nosso farm tá um pouquinho feio. Eu disse que não ia gastar muito do tempo aqui, mas tudo isso aqui é CSS. O Next ele tem um Tailwind aqui que facilita muito para você escrever as classes, escrever as CSS aqui, ó. Por exemplo, dá para colocar um BB, um B4. Estou com aqui, vai melhorando. E wfull. E já tem, se eu quiser pegar aqui um form, dar uma melhorada, class name, de alto, vamos colocar um border, taço, md border, taço. Aqui a gente pode pôr em zinc, traço 200, rounded, traço md.
E aqui. A gente pode botar um shadow traço. Você só lá. Como a gente tá no dark aqui também, deu pra ver muita coisa melhor, né? Enfim, se você pode chegar aqui e pedir pra ele melhore isso, cadastro, faz, cara, vestir game, mantém animações, deixa ao lista. Vamos ver o que que ele faz. Ó, achei bem bonitinho até, né? Vê como ele faz uma boa leitura daquilo que você pede. E tá aqui. Tá funcional, até que eu gostei. Eu não vou manter, mas a gente pode fazer isso depois. Tem umas coisas que eu não fiz. Por exemplo, a gente precisa colocar aqui os estados, né? Slowing. Vou botar aqui. Que também. Que a gente já deixou um false. Não. Tá aqui pra gente usar. Aqui. Cadê? On submit. Vamos colocar aqui set loading true. Aqui. Sem sponsor aqui, a gente já vai dar um set. Não, aqui tá no erro. Mentira. Pass texture. Aqui a gente vai dar um sources. Sources is true. Vou aqui ao usuário, o set loading. A gente precisa desligar ele também. Aí aqui no botão, a gente pode dar um cadastrando. Não gosto desses pontos aqui. Sendo cadastrar. E aqui os erros sendo exibidos. Se a gente vir aqui, na terceira 3, on, dias 3. A gente tem uma mensagem aqui, bem feinha. Vamos pedir para ele reaplicar agora os efeitos. Reaplique os estilos que tinha feito anteriormente. E aqui, ó. Bacana, né? Eu posso voltar aqui e remover isso. Posso vir aqui no layout e arrumar aqui a página de registro usuários swords e mudar o nome da página.
Ah, a gente também tem sempre uma opção de, sei lá, usar uma biblioteca, como o ChatCNY, que ele tem aqui algumas, ó, por exemplo, eu quero criar um painel de jogador, ele tem aqui um painel de jogador, não um painel de jogador, ele tem uma dashboard aqui, já com componentes aqui prontos para utilizar, obviamente, isso aqui é só uma parte cliente, mas ele já vem aqui bem legal aqui, né? Deixa eu achar aqui, ó, sidebar, login, e aqui o cadastro, outras coisas aqui. Enfim, uma biblioteca muito completa. Depois, se você tiver tempo, dá uma olhada, pode testar. E aqui, não, bem legal, né? Hum, vamos ver, vamos usar essa daqui, ó. E olha, tem aqui um comando para instalar. Será que não instala a página inteira? Vamos testar. Né? Que a gente tem que montar a página assim. Não, ó, ele já cria a página pronta. Vamos ver. Vamos ver se funciona. Ih! Por que eu tô no URL certo? Aí, ó. Temos uma página de novo, show placeholder aqui. Acho que era uma imagem, né? E ó. Não. Vamos ver, vamos usar. E tem ali, ó. Ó. Primeira coisa que a gente vai fazer. Cadê o form? Isso aqui. Vamos importar alguma coisa. Vamos passar aqui o nosso validação, né? Sim, isso. Sim, isso. Que eu já vou copiar o nosso um submit. Tem que cortar meio feio aqui, mas a gente que é. Já dá pra gente. A gente precisa adicionar os estados. Vamos copiar. Copiar tudo para não esquecer nada. No caso tava faltando. E no form a gente passa aqui. Precisamos transformar esse cliente e passando aqui do lado. A gente tá no botão. Cadê ele? Create account. Vamos precisar ajeitar ele e adicionar os erros. Vamos traduzir também. Criar sua pauta. Apertando tab aqui em tudo. E a gente tem aqui um cadastro todo em português. Sou só
tirar esse aqui por enquanto. Se a gente conseguir ver algumas coisas. Aqui a gente pode colocar o nosso. Isso. Aqui. Aqui também. Aqui a gente tem que passar os erros. Ele criou depois do input. Confirmar sua senha. E é isso. Se a gente mandar aqui, já tá com todos os erros no nosso formulário. Vamos tentar cadastrar aqui para ver. Deixa eu ver qual foi o último login que eu fiz. B03 web1004 .com nos mês 3 e conta criada com sucesso. Essa mensagem está bem feinha, né? Mas deixa eu ver se a gente melhora isso aqui. Pode ser sync. Isso também. Tá bom? Isso deu erro. Mesma coisa aqui. E uma mensagem aqui. Melhorada. Deixa eu verificar aqui, ó. PS04. A gente pode arrumar isso aqui. Primeiro. Passou um carro de som aqui. 2 horas da manhã. Oh, maravilha. Vou tirar esse nome aqui. Aqui esse placeholder. A gente pode. Perfect. Word. Wallpaper. Escolher. Uma wallpaper pra gente. É uma pasta que assets. Dizer. Dizer. Que a gente vai importar imagem. A gente vai importar BG image from que a gente vai assets. Na verdade, a gente vai e vai passar para cá. User pela dizer que e eles têm aqui já uma imagem. Ver se dá pra pegar essa aqui. Não sei se essa imagem tá à altura, né? Testar essa daqui. Oh, the next color.
Só se. Não quero mexer com imagem, então a gente vai testando aqui algumas edições bem medianas. Eu acho que isso aqui tá bem feio, na verdade. Esse gray. Puxar um beijo. EG, esse bate. Vamos. Bom. Por isso. Vou lá. Qualquer imagem que a gente for aqui agora vai ficar. Isso. Then start field. Base que normalmente. Nós temos aqui um cadastro funcional. E deixa eu ver se a gente já pode liberar. Acho que sim. Então, pessoal, eu acho que eu não esqueci de nada. Acho que é a primeira videoaula que eu já fiz na minha vida. Então, vou deixar essas coisinhas aqui do cadastro, do estilo bonito. Se você quiser continuar o projeto aí, adicionando mais coisas, por exemplo, sistema de e-mail para adicionar uma recuperação de senha ou confirmação de senha mesmo. É bacana adicionar ali o SMTP, um senha de e-mail, uma coisa assim. É isso, eu espero que tenham gostado e até a próxima. Fui!